Pois muito bem, bom dia a todos. Dando continuidade aos nossos vídeos, hoje eu vou apresentar um exemplo de dimensionamento de flutuadores hidráulicos de fluxo horizontal. Contextualizando, nós estamos fazendo alguns vídeos falando sobre processos de flutuação. Nós falamos um pouco sobre a diferença entre flutuadores hidráulicos e flutuadores mecanizados e já apresentamos um vídeo onde é possível nós calcularmos o número de espaçamentos ou o número de canais em flutuadores de fluxo horizontal. E aí eu comentei que eu faria posteriormente um exemplo de dimensionamento de tal forma que pudesse ser bem clarificado como é que a expressão pudesse ser utilizada sem nenhum tipo de erro. Então qual que é a ideia? É nós, nesse vídeo, efetuarmos o dimensionamento de um flutuador hidráulico de fluxo horizontal. Quais são as suas características? Eu vou admitir uma vazão afluente ao flutuador igual a 100 litros por segundo. Eu vou admitir que esse flutuador hidráulico ele está associado a um decantador de alta taxa. E eu vou admitir que, por serem unidades associadas, eu tenho uma dimensão comum. Eu já fiz um pré-dimensionamento desse decantador de alta taxa. Então nós vamos assumir que as dimensões do decantador de alta taxa são conhecidas. Eu vou admitir que esse decantador de alta taxa tem uma largura de 9 metros e tem um comprimento de 12 metros. E o que eu vou fazer como conceito? Eu vou admitir que esse decantador de alta taxa tem associado a ele um flutuador hidráulico de fluxo horizontal. Ou seja, as unidades estão associadas, são unidades que trabalham em conjunto. O que significa isso? Significa que uma das dimensões do flutuador automaticamente ela é conhecida, porque como o decantador de alta taxa tem uma largura de 9 metros, isso automaticamente acaba definindo uma das dimensões do flutuador hidráulico. Eu vou assumir que esse flutuador hidráulico ele vai trabalhar com gradientes decrescentes, de montante para jusante. Eu vou admitir um primeiro gradiente de 60 segundos a menos 1, um segundo gradiente de 40 segundos a menos 1 e um terceiro gradiente de 20 segundos a menos 1. O que é que significa isso? Eu vou projetar a unidade de flutuação e eu vou dividir o flutuador em 3 trechos ou em 3 subcâmaras, de tal forma que um terço do flutuador trabalha com gradiente de 60, o segundo terço trabalha com gradiente de 40 segundos a menos 1 e o terço final trabalha com gradiente de 20 segundos a menos 1. Bom, então o que acontece? Por ser um flutuador de fluxo horizontal, em cada um desses trechos, no primeiro trecho, eu vou ter que dispor, eu vou ter que instalar um certo número de chicanas. Ou melhor, eu vou instalar chicanas de tal forma que eu tenha um certo número de canais de escoamento. E essa disposição das chicanas é que vai me permitir que nesse terço eu tenha 60 segundos a menos 1 de gradiente, no segundo trecho 40 segundos e no último trecho 20 segundos a menos 1 como gradiente de velocidade. Ou seja, eu tenho que calcular o número de canais que eu vou precisar instalar no primeiro terço, no segundo terço, no terceiro terço, de tal forma que eu consiga atingir os valores de gradientes de velocidade pré-determinados. Essa é a essência. E é justamente aí aonde entra a expressão que nós mostramos anteriormente, onde é possível nós estimarmos esse número de canais que eu preciso ter num flutuador hidráulico de fluxo horizontal, de tal forma a garantir um certo gradiente de velocidade. O que vai acontecer? Eu tenho o meu flutuador, por ser um flutuador hidráulico de fluxo horizontal, a água fluculada ela vai estar saindo em uma das pontas do meu flutuador, e entre o decantador e o flutuador eu vou ter que colocar um canal de distribuição de água fluculada. Inclusive, eu já comentei, essa é uma das restrições, é uma das dificuldades quando nós trabalhamos com flutuadores hidráulicos. Normalmente o que acontece, eu acabo fazendo com que a água fluculada tenha uma movimentação em canais, em orifícios, em passagens, e isso introduz algumas perturbações no escoamento que fazem com que tenha uma maior ruptura dos flocos. Essa é uma das limitações de flutuadores hidráulicos. Seja flutuadores hidráulicos de fluxo horizontal, sejam flutuadores hidráulicos de fluxo vertical. Então eu vou colocar entre o decantador e o flutuador um canal de distribuição de água fluculada, de tal forma que eu consiga distribuir uniformemente a água fluculada na unidade de sedimentação. Mas a ideia, o conceito é esse. Bom, o que acontece?
eu preciso começar a adotar alguns parâmetros de projeto. Então eu vou adotar, por exemplo, um tempo de detenção hidráulico de 30 minutos. A gente sabe que floculadores hidráulicos, processos de floculação em linhas gerais, trabalham relativamente bem com tempos de detenção da ordem de 20 a 40 minutos. Eu vou adotar, a priori, um tempo de detenção hidráulico de 30 minutos. Conforme já dito anteriormente, eu vou ter que admitir alguns gradientes de velocidade. Eu vou admitir no primeiro terço um gradiente de 60, no segundo terço um gradiente de 40 segundos a menos 1, e no terceiro terço um gradiente de 20 segundos a menos 1. Ou seja, eu tenho gradientes decrescentes de montante para jusante. E eu estabeleci esses gradientes de velocidade. Eu vou assumir que a altura útil do floculador hidráulico é de 1 metro. Se vocês estiverem lembrados no nosso último vídeo, quando nós apresentamos floculadores hidráulicos, nós vimos que normalmente a profundidade em floculadores hidráulicos de fluxo horizontal variam de 0,8 metros até 1,5 metro. Eu vou adotar a priori também uma altura útil de 1 metro. Pode ser 1,2 metros? Pode. Pode ser 1,5 metro? Pode. A vantagem é que, aumentando um pouco a altura, eu diminuo a sua área superficial. Mas nesse exemplo de cálculo, eu vou admitir uma altura útil de 1 metro. Qual que é a vantagem, portanto, dos floculadores hidráulicos de fluxo horizontal? Como essa profundidade é relativamente baixa, todo o processo de manutenção é mais simples, é mais fácil. Os procedimentos de limpeza de acesso são muito simplificados. Por isso que o floculador hidráulico de fluxo horizontal, ele tem certas vantagens em relação ao floculador hidráulico de fluxo vertical. Embora, como desvantagem, a sua área seja maior. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Qual é um primeiro ponto importante? Conforme eu já disse anteriormente, o meu floculador hidráulico vai estar associado ao decantador de alta taxa. E eu sei que o decantador de alta taxa tem uma largura de 9 metros. Isso significa que uma das dimensões do meu floculador hidráulico automaticamente é conhecida. A largura do meu floculador hidráulico também é igual a 9 metros. Então, o que acontece? A largura é conhecida, ou melhor, esta dimensão é conhecida. A altura é conhecida. Eu preciso conhecer esta dimensão aqui. Mas eu consigo fazer isso com uma certa facilidade, porque eu defini o tempo de detenção hidráulico. E aí eu consigo estimar o volume do meu floculador hidráulico. Bom, então, eu sei que uma das dimensões do floculador são conhecidas. Ou seja, esta dimensão, o comprimento do floculador, ele é igual a 9 metros. Eu vou chamar essa dimensão de comprimento, eu vou mostrar para vocês um pouco mais para frente, eu vou justificar. Isso porque, normalmente, a gente costuma dizer o seguinte, o que é a largura do floculador? A largura está sempre associado ao posicionamento das chicanas. Então, a largura, nós adotamos como largura do decantador a dimensão onde as chicanas estão dispostas de forma paralela. Como as chicanas estão dispostas nesse sentido, então eu vou admitir esta dimensão como sendo a largura do meu floculador hidráulico e esta dimensão como comprimento. Por que eu adoto esta dimensão como largura? Porque quando nós demonstramos esta expressão num vídeo anterior, se vocês não assistiram, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, vou deixar o link, e lá eu mostro a origem desta expressão. E esta expressão me permite calcular o número de canais que eu preciso ter num floculador hidráulico de fluxo horizontal, de tal forma que eu consiga ter associado a ele um certo gradiente de velocidade. Vamos dar uma repassada em todos os termos para a gente entender o que é o quê. N é o número de canais. Θ é o tempo de detenção hidráulico, em segundos. A gente tem que ter cuidado ao utilizarmos essa expressão, porque ela é dimensionalmente correta, ela é determinística. Então, θ é tempo de detenção hidráulico em segundos. Este θ tem que estar associado a um certo gradiente de velocidade em segundos. Mi, coeficiente de viscosidade e dinâmica do fluido. K é um coeficiente que está associado às perdas de carga localizadas nas curvas 180 graus. Rho é a massa específica do fluido, quilos por metro cúbico. E B, esse B ao quadrado, é a largura do floculador. Só que quando nós demonstramos essa expressão, esta largura, este B, ele é sempre a dimensão que está associada, paralela ao posicionamento das chicanas. Portanto, B é
esta dimensão aqui. B é esta dimensão, porque esta dimensão está paralelo ao posicionamento das chicanas. Bom, lembrando o que é esse P ΔH, eu esqueci de comentar. Esse P ΔH é uma porcentagem da perda de carga total que está associada às perdas de cargas distribuídas. Foi uma hipótese que nós fizemos para a obtenção dessa expressão. E normalmente essa porcentagem é da ordem de 15 a 20%. 15 a 25%, vamos dizer assim. Ou seja, a maior perda de carga num fluculador hidráulico é, sem dúvida, está associada, sem dúvida, às perdas de carga localizadas, ou seja, nas mudanças de direção, nas curvas 180 graus. Existem perdas de carga distribuídas? Sim, lógico, mas elas são muito menores. A gente normalmente adota alguma coisa próximo de 15 a 25%. Então o que nós vamos fazer? Vamos seguir o dimensionamento e vamos dar uma olhada como é que a gente pode fazer isso. Qual que é a primeira etapa? É determinar o volume da unidade de floculação. Bom, como é que eu determino o volume? Se eu sei que o tempo de detenção hidráulico é 30 minutos, a gente sabe que tempo de detenção é volume por vazão. Como eu tenho o tempo de detenção hidráulico e eu tenho a vazão, eu consigo estimar o volume. Então, para um tempo de detenção hidráulico de 30 minutos e uma vazão de 0,10 metros cúbicos por segundo, o volume que eu preciso para o meu floculador é da ordem de 180 metros cúbicos. Lembrando que é um volume útil, 180 metros cúbicos. Bom, vou agora tentar determinar a largura da unidade de floculação, que é esta dimensão B, largura total, B total. Bom, como eu sei o volume do meu floculador, o volume do meu floculador é esta largura B, vezes o comprimento L, vezes uma altura H. Mas eu sei que os 180 metros cúbicos, portanto, é igual a B vezes 9 vezes 1 metro. Portanto, se eu fizer essa conta, o B tem que ser igual a 20 metros. O que eu vou fazer? Eu vou adotar um B igual a 21 metros. Por que eu vou adotar 21 metros? Porque aqui é por facilidade. Como eu tenho 3 terços, eu tenho um terço submetido a um gradiente de 60, um segundo terço submetido a um gradiente de 40 e um terceiro terço a um gradiente de 20, eu vou dividir esta largura total, 21 metros, em 3. Para não ficar um número quebrado, eu vou adotar 21 metros, aí eu sei que a largura individual de cada floculador, de cada tramo, ou de cada subcâmara do meu floculador vai ser igual a 7 metros. Então, eu calculei 20 metros, vou adotar 21 metros, de tal forma que a largura individual de cada câmara seja igual a 7 metros. Bom, então o que significa? Agora eu já tenho as dimensões físicas do meu floculador. Qual vai ser o volume final do meu floculador? 21 metros, vezes 9 metros, vezes 1 metro. Então o volume final do meu floculador vai ser igual a 189 metros. Qual vai ser o novo tempo de detenção hidráulico? Tempo de detenção hidráulico, como o volume aumentou, eu tenho um pequeno aumento no volume, naturalmente eu espero que, para a mesma vazão, mantida a vazão constante, o tempo de detenção hidráulico aumente. Portanto, o meu volume é 189 metros cúbicos, que, para uma vazão de 0,10 metros cúbicos por segundo, vai me dar um tempo de detenção hidráulico igual a 31,5 minutos no meu sistema de floculação. Veja que o tempo de detenção hidráulico total é igual a 31,5 minutos. Então, cada subcâmara ou cada tramo do meu floculador vai ter um tempo de detenção igual a quanto? A 31,5 minutos dividido por 3. Eu tenho 10,5 minutos em cada trecho do meu floculador. Ou seja, este trecho onde eu tenho um gradiente de 60 segundos a menos 1, ele estará associado a um tempo de detenção hidráulico igual a 10,5 minutos. E da mesma forma, o segundo trecho com um gradiente de 40 segundos a menos 1, e o meu trecho final com um gradiente de 20 segundos a menos 1 também estará associado a um tempo de detenção hidráulico de 10,5 minutos. Ou seja, o tempo de detenção hidráulico total é 31,5 minutos, mas cada tramo estará associado, ou cada subcâmara, cada trecho do floculador vai estar associado a um tempo de detenção de 10,5 minutos. Agora eu posso determinar o número de canais de escoamento requerido para cada gradiente de velocidade, para cada trecho do meu floculador. Agora eu posso utilizar a expressão que nós demonstramos anteriormente. Portanto,
as dimensões físicas do meu floculador agora são todas conhecidas. Eu tenho um comprimento de 9 metros, uma largura total de 21 metros, a largura de cada trecho é igual a 7 metros e a altura do nível d'água, médio, é igual a 1 metro. Agora eu posso utilizar esta expressão finalmente. Vamos a ela. Já apresentamos todos os termos, vamos a ela. O que a gente precisa? Isso é importante. O que a gente precisa saber para utilizar essa expressão? As propriedades físicas da água. No caso, nós temos aqui o coeficiente de viscosidade dinâmica do fluido e a massa específica da água. Eu vou adotar uma temperatura da água igual a 18 graus Celsius. Para 18 graus Celsius, o meu coeficiente de viscosidade dinâmica da água, eu vou adotar um valor igual a 1,053 vezes 10 a menos 3 newtons por segundo por metro quadrado. E a massa específica da água igual a 998,6 quilos por metro cúbico. É importante que a gente tenha cuidado com as unidades. Eu preciso admitir uma porcentagem da perda de carga que estará associada à perda de carga distribuída, ou seja, aquele P ΔH. Eu vou admitir 20%. Então, meu P ΔH vai ser igual a 0,2. Bom, eu preciso também calcular as minhas perdas de carga localizadas nas curvas 180 graus. Eu preciso admitir um valor do K. Esse K normalmente varia de 2,8, 2,5 até 4 aproximadamente. Eu vou adotar um valor clássico desse valor de K associado a curvas 180 graus. Eu vou adotar um valor de K igual a 3,2. É clássico, então nós não vamos errar se nós adotarmos este valor. É um valor clássico. Bom, com isso, agora eu tenho todos os meus valores onde eu posso aplicar esta expressão. Vamos às contas. O que eu fiz? Eu tenho 3 câmaras. Câmara 1, câmara 2, câmara 3. Na primeira câmara, gradiente de 60 segundos a menos 1. Na segunda câmara, 40 segundos a menos 1. Na terceira câmara, 20 segundos a menos 1. Cada uma dessas câmaras está associado a um tempo de detenção hidráulico de 10,5 minutos. Olha o θ aqui. E eu sei que a largura de cada câmara é igual a 7 metros, o meu B. Ou seja, nessa expressão, esse θ tem que estar associado a esse gradiente de velocidade e que tem que estar associado a um B. Mas que B que é esse? É a largura da câmara individual, não é a largura total do floculador. Este B é igual a 7 metros, porque é esse trecho que está submetido a um gradiente de 60, este trecho submetido a um gradiente de 40, este trecho associado a um gradiente de 20. Então, a gente tem que ter cuidado com todos esses termos. Lembrando, se alguém tiver alguma dúvida de como que esta expressão surgiu, a origem dela, por gentileza, assistam ao vídeo anterior, lá eu faço a demonstração dessa expressão. Vamos à conta. 9 está aqui. Tempo de detenção hidráulico, 10,5 minutos. Cuidado com a unidade, isso aqui tem que ser segundos, então 60 segundos por minuto. 1 menos 0,2, olha o meu P ΔH aqui. Coeficiente de viscosidade dinâmica do fluido, está aqui. Meu gradiente, 60 segundos a menos 1 ao quadrado, dividido por 2, dividido por 3,2, dividido pelo ρ, 998,6 kg por metro cúbico, dividido por 7 ao quadrado. E tudo isso elevado a 1/3. Se você fizer esta conta, logicamente vai dar um valor quebrado. Deu 27,9. Eu vou adotar um N igual a 29, número ímpar, para possibilitar aqui a saída da água floculada da primeira câmara entre na segunda câmara. Vou adotar um N igual a 29. Eu vou fazer estas contas. Eu fiz a conta para o primeiro terço. Eu não vou fazer para as demais, eu vou apresentar os valores. Aí eu recomendaria que vocês fizessem as contas e verificassem os valores. Se eu fizer esta mesma conta para cada um dos outros trechos do floculador, o meu segundo trecho, o meu terceiro trecho, eu tenho gradiente de velocidade de 60, eu preciso de 27,9 canais. Eu adotei 29 canais. O valor calculado foi 27,9. Eu vou adotar 29 canais. Para o segundo trecho, eu calculei um valor de N igual a 21,3. Eu vou adotar 23 canais. E aí, no terceiro trecho, para gradiente de 20 segundos a menos 1, eu preciso de 13,4 canais. Esse é o valor calculado. Eu vou adotar
15 canais. Ou seja, o N agora está calculado. Agora, uma vez que o N está calculado, eu preciso determinar outras características geométricas que são importantes para o floculador. Nesse caso, o número de espaçamentos. E, naturalmente, a velocidade nos trechos retos. Por que eu preciso fazer isso? Eu preciso começar a calcular agora todas as características hidráulicas importantes do floculador, de tal forma que eu calcule todas as perdas de carga, e aí eu recalcule o real valor do gradiente de velocidade, para verificar se ele estará próximo do valor que eu determinei anteriormente. Então agora eu preciso começar a determinar todas as características geométricas do floculador, para que eu possa calcular todas as perdas de carga e eu faço uma verificação pertinente do meu floculador. Etapa 4. Eu vou determinar o número de espaçamentos em cada câmara e a velocidade nos seus trechos retos. Vamos lá para a câmara 1, onde eu tenho um gradiente de 60 segundos a menos 1. Quanto que é o L? 9 metros. Quantos espaçamentos, quantos canais que eu tenho? 29 canais. Então, qual que é o espaçamento entre as chicanas? 9 por 29. Isso é igual a 0,31 metros. Se eu tenho esse espaçamento, eu posso calcular a velocidade nos trechos retos. O que é a velocidade nos trechos retos? É a vazão dividido pela área. O que é a vazão? 0,10 metro cúbico por segundo. Mas o que é a área? É esse espaçamento vezes a altura. Quanto que é esse espaçamento? 0,31 metros. E quanto que é a altura do nível d'água? 1 metro. Isso vai me dar uma velocidade nos trechos retos igual a 0,32 metros por segundo. Eu posso fazer o mesmo cálculo para todos os demais tramos. Para a câmara 1, câmara 2, câmara 3. Então eu tenho um número de canais adotados, 29, 23 e 15. O espaçamento entre as chicanas. Lógico que, como eu tenho um número de canais menor no último trecho, o espaçamento entre as chicanas ele é maior e, logicamente, a velocidade nos trechos retos também é menor. Então eu calculo para cada um dos diferentes tramos do meu floculador, eu calculo o espaçamento entre as chicanas e a velocidade nos trechos retos. Continuando, agora eu preciso determinar a dimensão das passagens nas curvas 180 graus. Veja que um floculador hidráulico de fluxo horizontal, eu tenho curvas 180 graus. E eu preciso determinar a dimensão da largura dessas curvas 180 graus. Ou seja, o que eu estou fazendo essencialmente é determinando esta dimensão. Veja, isso aqui é um floculador hidráulico de fluxo horizontal. Olha aqui. Eu tenho uma curva 180 graus, mas quanto que é esta dimensão aqui? Eu sei que a altura é 1 metro, mas quanto que é essa dimensão aqui? Então, para que eu possa calcular essa dimensão, a gente tem que lembrar que um dos parâmetros de projeto relevantes em floculadores hidráulicos é que a velocidade nas curvas 180 graus situe-se em torno de 2/3 na velocidade nos trechos retos. Ou seja, a velocidade na curva é ligeiramente menor do que nos trechos retos. Então, eu consigo, se eu conheço a velocidade nos trechos retos, eu consigo calcular a velocidade nas curvas. Por exemplo, para o tramo 1, quanto que é a velocidade no trecho reto? 0,32 metros por segundo. 2/3 desse valor me exige que a velocidade na curva situe-se em torno de 0,21 metros por segundo. Se eu conheço a velocidade na curva, o que é a velocidade na curva? É a vazão pela área. Qual que é a área de escoamento? É a altura dividido pelo espaçamento, uma largura na curva. Eu chamei aqui de E índice C. Ora, então o que é E índice C? É a vazão dividido pela velocidade na curva, dividido pela altura. Então, qual que é a vazão? 0,10 metro cúbico por segundo, dividido pela velocidade na curva, 0,21 metros por segundo, dividido pela altura, que é 1 metro. Isso dá uma dimensão da largura da curva 180 graus igual a 0,47 metros. Eu posso fazer isso para cada um dos tramos. Aí que eu vou fazer? Para não dar um número quebrado, eu vou arredondar. Então, por exemplo, eu calculei aqui uma largura de 0,47 metros. Eu vou adotar para a câmara 1 uma largura dessa passagem na curva 180 graus
igual a 0,5 metros. Eu vou arredondar para não deixar o número quebrado. Lógico que com isso, o que vai acontecer? A velocidade na curva vai ser ligeiramente menor. Vamos lá, as contas. Vou fazer essas contas para cada um dos diferentes tramos. Eu calculei uma largura nas curvas calculado, o valor calculado 0,47 metros no primeiro tramo, 0,59 no segundo, 0,90 no terceiro. O que eu vou fazer? Eu vou adotar alguns valores próximos para não ficar quebrado. Então, por exemplo, na primeira câmara, eu calculei 0,47 com largura, vou adotar 0,50. Na segunda, eu calculei 0,59, vou adotar 0,60. No terceiro, eu calculei 0,90, eu vou adotar 0,90. E aí, lógico, se eu conheço a minha largura definitiva, a largura final, eu posso calcular a nova velocidade na curva. Essa velocidade é a vazão pela área, e essa área é a altura vezes essa largura. Então eu tenho uma nova velocidade nas curvas, que vai ser ligeiramente diferente do que eu calculei anteriormente. Lembra que lá eu admiti que a velocidade na curva era 2/3 da velocidade nos trechos retos. Como eu fiz um pequeno arredondamento nessa largura, a velocidade vai alterar um pouquinho. Então eu tenho as minhas velocidades nas minhas curvas 180 graus. Estão aqui. E por que eu preciso dessa velocidade nas curvas? Por que eu preciso? Porque agora eu preciso calcular todas as minhas perdas de carga. De tal forma que eu tenha uma perda de carga total na unidade e de tal modo que eu tenha o valor do gradiente de velocidade real na minha unidade de fluctuação. Vamos calcular agora as perdas de carga localizadas nas curvas 180 graus. Estas curvas têm perdas. Eu vou calcular estas perdas. Como é que eu posso calcular essas perdas? Toda perda de carga localizada pode ser calculada como sendo um K, que vai multiplicar um termo cinético. K, V ao quadrado sobre 2G. Nesse caso, o K é igual a 3,2. A velocidade é a velocidade na curva elevada ao quadrado, dividido por 2G. E o que é o NC? É o número de curvas. Mas o que é o número de curvas? É o número de canais menos 1. Se eu tenho 2 canais, eu tenho uma curva. Se eu tenho 10 canais, eu tenho 9 curvas. Se eu tenho 30 canais, eu tenho 29 curvas. No nosso caso, o nosso trecho 1, quantos canais que ele tem? 29. Então, quantas curvas 180 graus eu vou ter? 28. 28 vezes 3,2 vezes a velocidade na curva 0,2 ao quadrado dividido por 2G. Isso vai me dar uma perda de carga localizada neste trecho associado a perdas de carga localizadas igual a 0,183 metros de coluna d'água. O que eu vou fazer? Eu vou calcular todas as perdas de carga localizadas para cada um dos tramos. Ou seja, para a câmara 1, eu tenho uma perda de carga de 0,183 metros. Na câmara 2, 0,1 metros. Na câmara 3, 0,028 metros. É lógico que essa perda de carga também é decrescente de montante para jusante. Por quê? Porque eu tenho um gradiente maior aqui. Gradiente maior aqui me exige uma perda de carga maior gradiente. À medida que o gradiente vai diminuindo, as minhas perdas de carga também vão diminuindo. Agora, o que eu preciso fazer? Calcular as minhas perdas de carga distribuídas nos trechos retos. Esses trechos retos têm perda de carga e eu preciso calcular as perdas de carga nos meus trechos retos. Para isso, eu vou utilizar a fórmula de Manning, e a fórmula de Manning me permite calcular o que a gente chama de... vamos lá, deixa eu explicar todos os termos primeiro, para a gente não ter dúvida. Para quem não lembra a fórmula de Manning, é uma fórmula que a gente trabalha muito com conduto livre. O que ela me permite associar? A vazão, a área de escoamento, raio hidráulico e a perda de carga unitária em metro por metro. O que é este N? Este N está associado à rugosidade das paredes do canal, é o número de Manning. Para concreto, esse N, eu coloquei N índice M, para que a gente não confunda. Esse N não é número de canais, esse N é o número de Manning. Ele está associado à rugosidade das paredes do canal. Para concreto, a gente normalmente adota 0,013. Então, o que eu consigo com a fórmula de Manning? Calcular a perda de carga unitária por metro. E esta perda de carga unitária por metro, se eu multiplicar pelo comprimento dos trechos retos, eu vou conseguir calcular a perda de carga distribuída. Essas expressões, elas são clássicas dentro da hidráulica de canais, então a gente parte do pressuposto que vocês
tenham conhecimento dela. Bom, vamos lá. O que eu preciso calcular para utilizar essa expressão? A área de escoamento e o raio hidráulico. Porque a vazão eu tenho e o N eu adoto. Então vamos lá. Qual que é a área de escoamento? É a altura vezes o espaçamento. Para a câmara 1, altura 1 metro, espaçamento 0,31 metros. Então qual que é a área de escoamento? 0,31 metros quadrados. Vamos calcular o perímetro, o raio hidráulico. O que é o raio hidráulico? É a área molhada dividida pelo perímetro molhado. A área molhada eu tenho, é 0,31 metros quadrados. O que é o perímetro molhado? É 2 vezes a altura vezes o espaçamento. Eu tenho a altura e tenho o espaçamento. Então o perímetro molhado é 2 vezes a altura vezes o espaçamento. Quanto que é a altura? 1 metro, 2 vezes 1. Quanto que é a largura entre as chicanas? 0,31 metros. Portanto, o raio hidráulico é igual a 0,134 metros. Se eu conheço a área, conheço o raio hidráulico, eu consigo calcular a minha perda de carga unitária por metro. Eu vou isolar o J é igual a vazão, vezes o N, número de Manning, dividido pela área, dividido pelo raio hidráulico a 2/3, e tudo esse termo elevado ao quadrado. Vamos à conta. Se você substituir os valores pertinentes, 0,1 metro cúbico por segundo, 0,013, dividido por 0,31, área, 0,134 elevado a 2/3, tudo isso ao quadrado, vai me dar uma perda de carga unitária, uma perda de carga por metro, uma perda de carga unitária, igual a 2,551 vezes 10 a menos 4 metro por metro. Vou fazer essa conta e agora eu vou multiplicar pelo comprimento dos trechos retos. Mas qual que é o comprimento dos trechos retos? É essa distância, mais essa distância, essa distância. O que é esse LR? É o número de canais vezes a largura do meu floculador, que é 7 metros. Então, o meu comprimento dos trechos retos é 29 canais vezes 7 metros. Me dá um comprimento dos trechos retos igual a 203 metros. Multiplicando a perda de carga unitária pelo comprimento, me dá uma perda de carga distribuída igual a 0,0518 metros de coluna d'água. Esse procedimento de cálculo eu faço para todos os tramos. E aí eu tenho, numa tabela, as minhas perdas de carga localizadas, as minhas perdas de carga distribuídas e tenho aqui a minha perda de carga total em cada uma das câmaras. E aí, vamos dar uma olhada apenas para entender um pouco os números. Olha a minha perda de carga total do meu floculador. Aqui eu somei os valores, e aqui eu tenho a minha perda de carga total. Normalmente, floculadores hidráulicos, de tal forma que eu precise garantir gradientes de velocidade, que normalmente variam de 80 segundos a menos 1 a 20 segundos a menos 1, a perda de carga total situa-se em torno de 0,25 metros até 0,40, 0,45 metros. Olha aqui, eu tenho uma perda de carga total de 0,386 metros. Isso é perda de carga total. Agora, olha que interessante, a gente pode fazer uma conta. Lembra que para a obtenção da expressão para calcular o N, aparece uma porcentagem da perda de carga distribuída em relação à perda de carga total. O que eu fiz agora? Como eu tenho todas as características geométricas do meu floculador hidráulico, vazão e todas as características geométricas definidas, eu calculei as perdas de carga localizadas e distribuídas. Agora dá uma olhada no valor real do P. Primeiro trecho, a minha perda de carga total está aqui. Eu calculei minha perda de carga distribuída. Quanto vale o P ΔH? Esta grandeza dividido por essa grandeza. Aqui deu 0,22 para o primeiro trecho, 0,16 para o segundo trecho, 0,11 para o terceiro trecho. Um valor médio total, o que eu fiz? Eu peguei a perda de carga distribuída total, dividi pela perda de carga total do floculador. Vai dar um valor de 0,19. Então veja que o meu chute ele foi razoável. Na hora que eu admiti esse valor de P ΔH em torno de 20%, eu não errei muito. Lógico que ele é diferente de câmara para câmara, mas na média 0,2 está bem razoável. Ou seja, em média, 80% da perda de carga total na unidade, ele é composto por perda de carga, 80% é perda de carga localizada e 20% são perdas de carga distribuídas. Não está muito longe. Olha aqui, o meu P médio deu valor de 0,19. Isso aqui é como curiosidade para a gente verificar que, puxa, não está tão errado.
Agora vamos lá. O que eu preciso fazer agora como etapa final? Bom, eu tenho a perda de carga em todos os trechos. Agora eu posso verificar qual é o real valor do gradiente de velocidade que eu tenho nas minhas câmaras de floculação. O que é o gradiente de velocidade? É a potência dissipada por unidades de volume. Aqui aparece o meu coeficiente de viscosidade dinâmica do fluido. O G está aqui. Num sistema hidráulico, como é que eu posso calcular a potência? É a massa específica do fluido, aceleração da gravidade, vazão, perda de carga total. Então, o meu gradiente de velocidade é ρ, G, Q, ΔH total, Mi, volume. ρ eu tenho, G eu tenho, Q eu tenho, vazão. Perda de carga total, calculei, tenho. Mi eu tenho, volume eu tenho tudo. Agora, vamos às contas. ρ, 998,6 kg por metro cúbico. Ótimo. G, 9,81 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo. Q, vazão, 0,10 metro cúbico por segundo. Ótimo. Perda de carga no primeiro trecho. Quanto que é a perda de carga no trecho que está associado a um gradiente de 60 segundos a menos 1? 0,234 metros. Vamos voltar lá um pouquinho só para... Tá vendo aqui? Esta é a minha perda de carga total. 0,234 metros. Vamos voltar lá. 234 metros. Coeficiente de viscosidade dinâmica do fluido. Opa, tá aqui. E o volume do floculador? 63. Aí pergunta, ué, mas por que 163? Lembra, o volume do floculador é 189. Só que eu tenho 3 trechos. Este trecho, o volume deste trecho é 189 dividido por 3, que dá igual a 63 metros cúbicos. Este é o volume do floculador que está associado a um gradiente de velocidade de 60 segundos a menos 1. Este é o volume deste trecho que está associado a este gradiente. Importante a gente saber isso, para não errar. Depois chega lá, coloca 189, dá o valor errado. Não é, esse é o volume que está associado a esse gradiente de velocidade. Se você fizer essa conta, você vai obter um valor de gradiente de velocidade igual a 59 segundos a menos 1. Você diz, ué, mas eu queria 60. Não, mas 59 é a mesma coisa que 60, está próximo. O valor tá bom? Tá bom. Ué, mas por que deu diferente? Não, lembra que a gente fez algumas hipóteses de que aquela perda de carga localizada, ela estaria, a perda de carga total, né? Aquele P ΔH era em torno de 0,2. Pode ser como pode não ser. Pode ser um pouco maior, pode ser um pouco menor. A gente trabalhou aquela largura da passagem, a gente calculou um certo valor, a gente aumentou, então a velocidade na curva diminuiu um pouquinho. Então, esses ajustes, na hora que eu vou fazendo esses ajustes, vão fazendo que o gradiente tenda a ir fugindo. Mas olha, 59 segundos a menos 1. Quanto que eu queria? 60. Vamos calcular, vamos apresentar os outros valores. Gradiente adotado na câmara 1, 2 e 3. Eu adotei 60, 40 e 20. Eu adotei no projeto. Eu tenho uma perda de carga total para cada uma dessas câmaras. E aí, se eu fizer o cálculo do gradiente de velocidade, o calculado, agora o real, uma vez sabendo todas as minhas perdas de carga distribuídas localizadas, eu obtive aqui um gradiente de 59, na segunda câmara 42 e no terceiro 22. Pô, tá ótimo. Aí você vai dizer, mas posso mudar isso? Posso, não tem problema nenhum. Você pode mudar a qualquer momento. Mas veja que os valores calculados estão muito próximos dos valores adotados. Então eu posso considerar o meu dimensionamento como adequado. Bom, e se eu não gostar? Não tem problema nenhum. Veja que todo esse dimensionamento de floculadores hidráulicos, ele é iterativo. Então o que acontece? Primeiro ponto que é muito relevante. Esse dimensionamento de floculadores hidráulicos, seja fluxo horizontal, seja fluxo vertical, ele é simples. Não tem grandes segredos. É hidráulica básica. Só que tem uma enorme quantidade de cálculo. Enorme. Vocês podem ter visto aqui, veja só que eu apresentei, só para um trecho. Eu tenho que fazer para o primeiro trecho, para o segundo trecho, para o terceiro trecho. Imagina fazer isso na mão. Né? Então, antigamente a gente fazia na mão. E aí dava uma trabalheira danada. Mas antigamente era assim mesmo. Então, o que acontece? Como essa quantidade de cálculos é muito grande, o que eu recomendo? Faz uma planilha. Mas ao invés de ficar utilizando a planilha dos outros, cria a tua.
Cria a tua planilha, porque aí você sabe usar. Muitas vezes você pega uma planilha dos outros e aí você não sabe o que é o quê. Então é melhor, faça você a sua planilha. Entenda como o cálculo foi efetuado. E na hora que você entender como o cálculo foi efetuado, aí você tem pleno domínio no dimensionamento da unidade. Crie suas próprias planilhas. E é lógico, o que chama a atenção? Esse dimensionamento de flutuadores hidráulicos, ele é iterativo. Ó, não gostei, eu vou mudar aqui, vou mudar ali, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você fica à vontade. Se você tem uma planilha pronta, você muda a qualquer momento. Isso é muito simples. Agora, fazer na mão, isso é muito difícil. Então, cria sua planilha, e aí você pode fazer esse dimensionamento e trabalhando com diferentes valores, mudando aqui, mudando ali, fica muito simples, fica muito tranquilo. E aí o que acontece nesse dimensionamento, aquele N que você calculou, é uma estimativa. E aí você vai refinando. Ah, vou botar aqui, vou botar mais, vou botar menos. Lembrando, um ponto importante, esse dimensionamento, eu trabalhei com dimensões úteis. Eu desprezei a espessura dos canais, a espessura das chicanas. Muitas vezes as espessuras são significativas. Observa que aqui, por exemplo, isso aqui foi construído, foi feito em concreto armado. Ela tem uma espessura, então ela diminui o comprimento total do flutuador. O comprimento útil fica um pouco menor. Muitas vezes você pode usar como chicana, pode usar madeira, pode usar aço inox, pode usar placas de PVC. Aí, dependendo da espessura, ela pode ser significativa ou não. Mas o nosso dimensionamento foi feito de tal forma a explicitar a forma de cálculo, como que é possível calcular aquele número de canais com a expressão que nós demonstramos anteriormente. Mas no final das contas, todo esse dimensionamento, ele é iterativo. Então você vai fazer uma vez, vai fazer outro, vai fazer um, vai fazer outro, muda. Por isso que é interessante que esse cálculo seja tudo efetuado com planilhas. Bom, quais são os nossos próximos passos agora? Bom, o que eu demonstrei anteriormente? Uma expressão que me permite calcular o número de canais em flutuadores de fluxo horizontal. E aí eu fiz um exemplo de cálculo. Agora eu preciso demonstrar a mesma expressão, como é que eu posso calcular o número de espaçamentos em flutuadores hidráulicos de fluxo vertical. E aí depois nós vamos também apresentar um exemplo de dimensionamento de um flutuador hidráulico de fluxo vertical. E eu vou apresentar o mesmo dimensionamento aqui, a mesma vazão, o mesmo decantador de alta taxa, que agora nós vamos colocar, ao invés de utilizarmos um flutuador hidráulico de fluxo horizontal, nós vamos usar um flutuador hidráulico de fluxo vertical. Essa é a ideia. Bom, então, se porventura alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa de cálculo associado a esse dimensionamento que a gente fez, coloca lá nos comentários desse vídeo, e aí, na medida do possível, vocês escrevam lá, e aí, na medida do possível, eu vou respondendo para vocês. Lembrando que eu tenho inúmeros dimensionamentos de flutuadores de fluxo horizontal, vertical, flutuadores mecanizados. Para quem não sabe, eu tenho um livro, Tratamento de Água, Concepção, Projeto e Operação. Esse livro pode ser adquirido na Amazon, pode ser adquirido no site da editora, os links estão aí. E aí vocês podem fazer a aquisição do livro. Lá a gente tem inúmeros exemplos de cálculo, descrições de unidades, exemplos, estudos de caso. Então, fiquem à vontade caso vocês queiram dar continuidade aos estudos de vocês na área de tratamento de águas de abastecimento. Se possível, dê uma olhadinha lá, se tiver interesse, vocês podem fazer a aquisição do livro, tá bom? Então, eu acho que com isso, a gente consegue mostrar direitinho como é que a gente consegue fazer um bom pré-dimensionamento de um flutuador hidráulico de fluxo horizontal, mediante a expressão daquela expressão que nós demonstramos anteriormente, tá bom? Então, eu agradeço a todos por terem assistido esse vídeo até o final. Qualquer dúvida, coloque nos comentários. E aí, bom, nos encontramos no nosso próximo vídeo. Um abraço a todos.